vai falar de uma campanha muito importante, que é a campanha Julho Amarelo, que é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. E o hepatologista José Eimardi, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, já está aqui e vai falar alguns mitos e verdades sobre essa doença, tá certo? O nosso médico, o nosso querido hepatologista, né, tá aqui com a gente. Bom dia, viu? Seja muito bem-vindo ao Manhã da Gente. Bom dia, Joana. Obrigado pela oportunidade de trazer aqui uma discussão sobre um tema que nesse mês a gente traz à luz, que é o mês de Julho Amarelo, o mês de combate às hepatites virais. Pois é, doutor. É sempre importante a gente trazer, né, os temas dessas campanhas que traz conscientização. E hoje falando sobre essa doença, sobre a hepatite, que é uma doença que tem tratamento, mas que também pode matar, né? E abrir a discussão sobre isso é muito importante. Gostaria que o senhor já começasse falando um pouquinho sobre a importância dessa campanha. Perfeito. A ideia do Julho Amarelo é uma conscientização, como você chamou a atenção, e trazer às claras uma série de informações sobre o combate às hepatites virais. Hepatite é inflamação do fígado. E viral porque várias coisas podem inflamar o fígado, bebida, medicação, mas especificamente estamos discutindo os vírus de hepatites A, B e C, que são vírus mais comuns no nosso meio e que podem inflamar o fígado de forma leve, mas eventualmente causar não só quadros gravíssimos, a gente chama de hepatite fulminante, que pode levar à morte, ou cronificar e levar à cirrose. E como você disse que é importante derrubar o mito de que hepatite não tem cura, hepatite C não tem cura, hepatite B não tem cura, o que não é verdade. Sim, e a gente sabe que tem vários tipos de hepatite, né, doutor? Gostaria que o senhor falasse quais são as mais comuns e também qual a mais grave de ser tratada. Dentro das hepatites, e aí a gente tem uma série imensa de doenças autoimunes, doenças, hepatite induzida por medicação, hepatite pelo álcool, extremamente frequente, hepatite muito comum hoje pelo fígado gorduroso, pela esteatose hepática, mas eu não diria que tem uma que é mais grave que a outra. Cada paciente ele vai ter uma resposta que é individual. Eu posso pegar um vírus de hepatite A, é aquela hepatite que antigamente se dizia que era da criança, porque geralmente se infectava com água, com alimentos contaminados muito cedo, quando as condições sanitárias eram piores. E eu posso ter um quadro que pode ser leve e em você pode ser gravíssimo. Então não é que ela é, de modo geral, mais grave, mas a repercussão dela pode ser muito leve ou muito grave, dependendo de uma série de fatores. Se eu tenho outras doenças prévias, se eu tenho um consumo abusivo de álcool, do meu próprio estado imunológico, meu estado nutricional. Então, um ponto importante é que a gente está discutindo aqui o risco que a hepatite traz. Mas é importante a gente saber que tem prevenção contra a hepatite. Temos vacinas para evitar se infectar com o vírus A, vacina para se evitar infectar com o vírus de hepatite B e temos tratamento para hepatite C, evitando aí o risco de cronificar e virar uma cirrose, câncer e as complicações que a população está acostumada a ver na cirrose hepática. Essa doença é mais comum em adultos ou também criança pode pegar hepatite? Pode. Habitualmente a hepatite pelo vírus A ela é mais comum na criança, porque ela é de transmissão que a gente chama fecal oral, ou seja, alimentos, água, materiais contaminados com resíduos de excrementos, de fezes, que a criancinha, geralmente por estar andando descalço, pega uma fruta no chão, bota na boca, crianças às vezes em ambientes de populações com nível socioeconômico mais baixo, não tem acesso a esgoto, água tratada, então muito precocemente elas se infectam. O que não impede que o adulto que passou durante essa fase da juventude sem ter contato com esse vírus, possa, no alimento contaminado, numa viagem, no uso de uma água de procedência inadequada, se infectar pelo vírus A na vida adulta. Já o vírus B e C, eles são de transmissão mais relacionados à via sexual e a materiais perfurocortantes. Seringas, tatuagem com material não descartável, que hoje em dia praticamente não existe mais. Materiais médicos que no passado eram reutilizados, estou falando 30, 40 anos atrás. Transfusão de sangue também 30, 40 anos, quando não existiam testes para hepatite B e C. Então, esse grupo populacional se torna mais provável o grupo adulto pela via sexual e pelo uso de materiais contaminados, principalmente seringas em usuários de drogas, em pessoas que estejam utilizando materiais perfurocortantes, manicures. É importante chamar a atenção disso. O material de manicure, é o material de higiene pessoal. Então, o ideal é que cada pessoa tenha o seu. E, obviamente, as manicures são conscientes e devem estar fazendo esterilização, a desinfecção, já é mais esterilização comum adequada. hoje, né, no salão de beleza, a gente vê esse serviço por parte das manicures. Mas o mais indicado, doutor, a gente sabe que o nosso maior público é de mulher, né? Então, muitas mulheres assistindo agora, com certeza, embelezam as unhas.
é levar o próprio material para o salão para garantir ali mais segurança? O ideal, sim. O risco de transmissão da hepatite B e da hepatite C, que é a que passa por sangue e materiais contaminados, e o material de manicure seria um veículo que poderia fazer isso, ele é um risco que ele é relativamente baixo, mas não é zero. E é uma coisa relativamente simples. Você vai ter o seu material individual que você leva, você higieniza quando chega em casa e você evita o risco daquela estufa, daquele autoclave que tem lá no salão da manicure. Ele pode estar desregulado, ele pode não ter tido o tempo adequado para fazer a desinfecção. Então, assim como escova de dentes, você não empresta a ninguém, material de manicure ideal é que seja de uso único e individual. Aí já cai o mito, né, doutor, de que a pessoa só pega hepatite se beber, né? Não. O senhor falou aí contaminação por meio do chão, né? A criancinha ali descalça, brincando. Também uma fruta contaminada, o alicate de unha, enfim. Como é que a gente faz para prevenir, então, a hepatite? Perfeito. Eu torno a falar assim, a hepatite que a gente está comentando, dessa de transmissão, de infecção, é hepatite viral. Essa eu posso passar de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada através de sangue, de relação sexual, de materiais contaminados, e na hepatite A, pelo contato com fezes contaminadas. As hepatites têm várias outras. Por exemplo, o álcool, ele é uma causa de hepatite. Eu não contamino a pessoa, mas o consumo abusivo de álcool inflama o fígado e causa, sim, risco de evolução para cirrose. Nas hepatites virais, além dos cuidados de transmissão que nós comentamos, tem um destino adequado das fezes, ou seja, políticas de saúde que evitem que o esgoto vá correr numa viela, vá correr no rio, vá para contaminar as fontes de água. Além do uso de preservativo, de relações sexuais protegidas, além de não compartilhar materiais perfurocortantes, não só de uso hospitalar, mas também de uso individual, como citamos aqui a manicure, o governo federal já implantou há vários anos a vacinação para a hepatite A, ou seja, uma vacina que imuniza as crianças recém-nascidas até 5 anos de idade. O esquema vacinal está só até os 5 anos de idade. Torcemos para que amplie para outras crianças, no futuro para adultos, que essa vacinação para a hepatite A é feita já para esse público. E para a hepatite B, faz parte também do esquema vacinal e qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode sim fazer a sua vacinação a qualquer tempo. Não temos, infelizmente, vacina para a hepatite C, mas aí temos tratamento. Uma forma importante, que eu não diria de prevenção, mas de diagnóstico, é que qualquer pessoa pode procurar os centros de testagem autônoma, os CTAs, e fazer na ponta de dedo uma testagem não só para hepatite. Com uma gotinha de sangue, você testa para hepatite B, para hepatite C, para HIV, para sífilis e descobre se está ou não infectado. Se infectado, vai tratar. Se não tiver imunizado, pode aí buscar vacinação para hepatite B, para evitar o risco de transmissão dessa doença tão importante. Agora, doutor José, a gente falou aqui sobre prevenção, né? E os sintomas? Como é que a pessoa pode identificar que talvez esteja com hepatite? O quadro mais comum da hepatite, o quadro mais clássico, melhor dizendo, é aquele quadro que a pessoa começa com um quadro viral. Mal-estar, indisposição, febrícula, náuseas, às vezes aquela sensação de empachamento, de embrulho, e começa depois a ficar, em dias seguintes, com vômitos, com os olhos amarelados, a urina altera a coloração, fica aquela cor bem forte, bem escura, e eventualmente as fezes podem ficar claras. Esse é o quadro que a gente chama de clássico da hepatite, é o quadro ictérico. A icterícia é o olhar amarelado, aquela cor amarela que fica na esclera, nessa membrana branca que temos nos olhos. Esse é o quadro, talvez, que ninguém vai deixar passar. Se alguém ficar desse jeito, sabe que está com hepatite, vai procurar o médico, vai diagnosticar. Infelizmente, na hepatite B, na hepatite C e também na hepatite A, a maior parte dos casos são assintomáticos. A pessoa não tem esse quadro ictérico, tem um mal-estar, tem indisposição e, eventualmente, cronifica a doença. Vários se curam espontaneamente. Na hepatite A, 100% cura espontaneamente, você não cronifica a hepatite A. Mas na hepatite B e C, você pode continuar com infecção por décadas, sem nem saber que está com vírus. E ele vai de pouquinho em pouquinho inflamando, agredindo, progredindo a lesão hepática. E aí, infelizmente, a pessoa vai dar sintomas numa fase avançada da doença que a gente chama de cirrose hepática. Já é mais difícil o tratamento, né, aí doutor? O tratamento já tem não só que tirar o vírus do organismo, mas tentar reverter ou pelo menos estabilizar as alterações que já foram causadas por essa infecção crônica ao longo de décadas aí pelo vírus de hepatite B e C. O senhor falou sobre essa questão dos olhos ficarem amarelados, né? A pele também fica amarelada
esse sintoma é bem específico da hepatite ou pode ser confundido com outra doença? Perfeito. Não só os olhos ficam amarelados, como também a coloração da pele. Em pessoas mais claras é mais fácil perceber. Quanto mais moreno, quanto mais negro, talvez menos evidente a coloração da pele também amarelada. Mas sim, também ocorre a mudança da pigmentação temporária. Melhorou da hepatite, o nível de bilirrubina, que é a substância que dessa cor, vai baixando no organismo, você vai excretando e ele vai voltando tanto os olhos, quanto a urina, quanto a pele, a coloração normal. A sua pergunta de se ela é específica para a hepatite, não para a hepatite, ela é específica para uma alteração crônica de fígado, para alterações da doença hepática. Por exemplo, um câncer que comprometa o fígado, que obstrua a via por onde a bile é eliminada, vai nos deixar também amarelado. Lesões de fígado por doença relacionada a algumas medicações, hoje muito comum, por exemplo, o uso de esteroide anabolizante, de bomba. A pessoa vai para a academia, quer ter um ganho rápido de massa, cai no conto da sereia de que aquele hormônio não faz mal, aquilo é um bioidêntico, esse que eu vendo é melhor, não vai fazer mal nenhum. Então a pessoa usa e começa a ter uma lesão hepática e aí começa a ficar também com os olhos amarelados. Isso também não é só exclusivo de vírus de hepatite. Qualquer alteração no fígado, na função hepática ou na capacidade de drenagem da bile do fígado pode modificar a cor dos olhos, mas tem exames simples, ultrassom e laboratório já fazem pensar, exames laboratoriais, já permite dizer qual é o padrão de lesão e direcionar a investigação mais adequadamente. Informação importante, né? Então, quando a pele muda, a coloração fica com essa cor mais amarelada, tem que ligar o sinalzinho porque tem algum problema ali no fígado, né? Agora, voltando, né, para a hepatite, doutor José, o tratamento para a hepatite é um tratamento longo? Quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa consegue tratar nessa doença? A hepatite, a gente pode separar em duas fases da doença. A hepatite aguda, que é aquela fase inicial, quando eu adquiri o vírus, ele está inflamando meu fígado, está causando todas aquelas reações inflamatórias, ela tende a ser uma fase autolimitada. Esses sintomas, geralmente, eles duram aí em torno de 2 a 4 semanas e o paciente já começa a melhorar daquela indisposição, da náusea, do vômito, começa a melhorar o clareamento da pele, da mucosa do olho, da icterícia, começa a reverter, porque o fígado vai desinflamando naturalmente e, como eu citei antes, a maior parte das pessoas consegue eliminar esse vírus e curar espontaneamente. Então, essa fase aguda, geralmente ela se cura de modo espontâneo em menos de um mês. Aquelas pessoas que não conseguem eliminar o vírus e cronificam, elas vão ter o vírus presente no seu organismo, a inflamação ocorrendo em nível mais baixo, mais constante por décadas, e aí ele precisa tratar. E o tratamento nesses casos geralmente varia. Para hepatite C, em torno de 90 dias, para hepatite B, em média, em torno de 6 meses, a depender do estágio de doença que o paciente está. Mas são curáveis e são tratáveis. Perfeito, perfeito. Doutor José, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa entrevista, tá certo? Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre hepatite, sobre sintoma, tratamento, tudo isso, né? Para que você tenha aí uma vida mais saudável. A gente vai dar aqui, vai fazer aqui dar uma dica, né? Para você, uma dica